Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou vendo que vocês começaram a entrar nessa live, participar comigo. Fico muito contente com isso. Quero agradecer a presença de vocês. A nossa live hoje é de um assunto de extrema relevância e eu estou realmente reconhecendo, né, o pessoal que está entrando aí, que já me segue, que já acompanha as minhas publicações e já conversamos, inclusive. Oi, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda também. Hoje nós vamos falar então sobre as contribuições em atraso e eu tenho algumas dicas que são bem bacanas para a advocacia previdenciária, algumas questões, inclusive, de forma de atuação na esfera administrativa, tá? Tem uma dica bem bacana sobre a questão de você poder receber atrasados, mesmo regularizando as contribuições mais tarde. E esse é um ponto bem bacana para vocês realmente identificarem se é melhor trabalhar na via judicial ou na via administrativa, tá? Então, antes da gente começar a iniciar esse conteúdo tão bacana da nossa live de hoje, eu queria que vocês compartilhassem, clicassem nesse aviãozinho aí embaixo, compartilhassem essa live para as pessoas que vocês conhecem, né? Sempre tem um colega aí de profissão que vai também se interessar por esse tema, já que esse tema é tão importante, tá? Então, antes da gente começar no assunto propriamente dito, eu vou solicitar esse auxílio de vocês para trazer mais gente para nossa live, tá? Compartilhando aí no aviãozinho e assim a gente consegue ter um movimento maior, mais pessoas vão ter acesso a essa live de hoje. Além disso, curtir essa live também é importante pelo sistema do Instagram. Mais pessoas também vão ter alcance, né? Vão conseguir visualizar a live de hoje. Alguns alunos meus disseram que não iam conseguir estar presentes porque é justamente no horário da faculdade, né? Estão com aula online, mas já antecipo a todos então que essa live vai ficar gravada, é possível rever posteriormente e isso é importante até porque vocês conseguem tirar dúvidas, né? Lá na frente, a prof falou isso na live, agora eu tô com um caso concreto aqui e não tô lembrando, então você tem a possibilidade aí de consultar, né? Tudo que foi dito aqui, futuramente você pode consultar. Sejam bem-vindos, o pessoal que tá entrando. Tô muito feliz com a presença de vocês, tá? Isso, vou esperar um pouquinho mais, né, pra gente ter outras pessoas aqui com a gente. E realmente hoje o nosso assunto é muito bacana, muito importante. Eu recebo muitas dúvidas de advogados com relação a essas contribuições em atraso, tá? E eu preparei um conteúdo que vai desde o início. Nós vamos tratar aqui nessa live, primeiro, da importância aí de termos contribuições na contagem de tempo de contribuição, a diferença que isso faz lá no momento da renda mensal do benefício. Oi, Adri, boa noite. E a gente vai, então, desde esse início, nós vamos situar vocês nessa importância das contribuições, do número de contribuições, de aumentar o tempo de contribuição do seu cliente e, na sequência, a gente vai falar de como funcionam as contribuições para cada categoria de segurado e, ao final, então, a gente vai focar nesse tema especial da noite de hoje, que são as contribuições em atraso, sobre a possibilidade, de repente, daquela pessoa que você conhece, do seu cliente, de recolher contribuições lá de antigamente. É possível? Não é possível? Como faz? Qual é o valor dessa contribuição? Vale a pena ou não, né? Eu tenho muitas pessoas que sabem que eu trabalho com direito previdenciário, que vem me consultar, vem me perguntar, prof, será que vale a pena, né?
Depende, tá? Tudo depende. A gente vai finalizar a nossa aula trazendo a solução para essa grande dúvida, né? Se realmente vale a pena ou não essas contribuições em atraso, tá bom? Então, realmente preciso situá-los, né, na importância das contribuições, na importância de somar contribuições dentro do período contributivo do seu cliente, e por isso o nosso primeiro assunto é esse. Olha só, vou mostrar para vocês, gente, as minhas anotações de todos os temas importantes que eu quero tratar hoje, tá? Então, se preparem, muita informação, bastante coisa bacana. Se você já está atuando na advocacia, vocês vão sim, eu tenho certeza que vão se deparar com situações das quais nós vamos tratar hoje, tá? E pode ser que dessa live de hoje você consiga extrair tanto a solução para um problema que você está tendo com o seu cliente, como também uma solução que você nem imaginava, de possibilidade, por exemplo, de receber atrasados mesmo contribuindo depois, mesmo recolhendo contribuições lá de antigamente, tá? Então segura aí, no final da live eu vou dar essa dica especial, né? E eu fico feliz aí que vocês estão acompanhando, né? O Eduardo acabou de entrar também, grande abraço, o Fernando também tá aí, a Ada também. Muito bom, pessoal. Certo, então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, agora já me concentrando no tema da nossa live, é justamente a importância de nós agregarmos tempo de contribuição nas contagens dos nossos clientes, tá? Então, quando a gente vai realmente calcular o tempo de contribuição de um segurado, nós vamos verificar lá nos dados do CNIS, né, e também na contagem administrativa do tempo de contribuição, se ele tem tempo suficiente para se aposentar de repente, né? E se essa pessoa ela estava quase se aposentando na época em que nós tivemos a nossa reforma da Previdência, de repente, 1 ano, 2 anos de contribuição fazem uma grande diferença para essa pessoa. Como assim, prof? Olha, nós tínhamos regras. Olá, Daisy, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Nós tínhamos regras, pessoal, anteriores à reforma da Previdência, que eram regras diferenciadas para a concessão dos benefícios e que foram mantidas em razão do direito adquirido. Então, todos os clientes previdenciários, os segurados que preencheram as características, as condições para se aposentar antes da reforma da Previdência, eles vão conseguir obter o benefício com aquelas regras anteriores à reforma. Muito bem. Quais eram as regras naquele tempo, né, de antes de 13/11/2019? Nós tínhamos uma aposentadoria por tempo de contribuição que era concedida sem idade mínima. Então, se a pessoa preenchesse o requisito de contribuição mínimo, né, que era de 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, poderia se aposentar. Muito bem, não dependia da idade, e nós víamos cada vez mais, né, pessoas jovens que acabavam se aposentando. Por quê? Porque conseguiam realmente esse tempo mínimo de contribuições. Muito bem. Nós tínhamos também o requisito da carência mínima, que são 180 contribuições mensais, né, para obter esse benefício, 15 anos de contribuições mensais vertidas e pagas mês a mês. Muito bem. Essas aposentadorias, em muitos casos, elas somente eram possíveis de ser concedidas porque a pessoa conseguia comprovar, de repente, um tempo especial. Se ela conseguia comprovar um tempo especial, então a gente convertia esse tempo especial em tempo comum, acrescentando um percentual de tempo de contribuição. Então, para o homem, a gente multiplicava pelo fator 0,4. E aí, ao invés de 10 anos de contribuição, ele teria 14. Tá? Essas somas, esses acréscimos de tempo de contribuição fazem com que muitas pessoas que de repente não chegaram a completar o tempo normal de 35 anos homem ou 30 mulher na data da reforma da Previdência, pudessem então acrescentar esse período lá no tempo de contribuição e aí se aposentar.
Por isso, para essas pessoas que quase se aposentaram antes da reforma da Previdência, né, que tinham essa expectativa de se aposentar com as regras anteriores, faltava 1, 2 anos, essas pessoas são clientes que vocês precisam ter muito cuidado. Porque pode ser que ele chegue no seu escritório com os seus vínculos empregatícios, né? E aí todas as contribuições lá no CNIS, lá na contagem de tempo de contribuição, né? Mas ele olha para você e fala assim: "Pois é, doutor, mas lá em 2008 eu abri uma empresa. Ou lá em 2008 eu trabalhei como encanador autônomo e eu não recolhi as minhas contribuições. Ah, mas quanto tempo? Ah, foi só por 1 ano." Gente, essa pessoa pode recolher essas contribuições em atraso e fechar o tempo de contribuição para se aposentar antes das novas regras trazidas pela reforma da Previdência. Imagine que seu cliente é novo, é jovem, né? E ele tem esse tempo de contribuição quase completo. Se ele for jovem, tiver lá 48, 50 anos e tiver quase o tempo completo para se aposentar, com essas contribuições em atraso, ele consegue a aposentadoria. Se ele não fizer esse recolhimento, ele vai ter que contribuir por muitos outros anos para implementar a idade mínima, que agora é de 65 anos para o homem. Então, as regras previdenciárias se tornaram muito mais gravosas para depois da Emenda Constitucional 103, e aí essas pessoas que não preenchiam o direito, não tinham direito adquirido em tese, né, antes da reforma da Previdência, precisariam esperar muito tempo para poder se aposentar, ainda que pelas regras de transição. Mas você, que é um bom advogado, sabendo da possibilidade do recolhimento de parcelas em atraso, vai orientar o seu cliente e dizer: não, peraí, vamos recolher essas contribuições. Aí você se aposenta com base nas regras anteriores à reforma da Previdência e já consegue obter então o seu benefício, tá? Então essa é a importância nesse aspecto da gente somar. Então, quanto mais tempo de contribuição a gente conseguir lá na contagem do segurado, na maioria das vezes será mais benéfico. Mas não é apenas pelas contribuições em atraso que a gente consegue acrescentar tempo de contribuição, né? Então, eu gostaria nesse início de conversa de mostrar para vocês as outras possibilidades que nós temos, né? O tempo especial, que vocês já sabem, nós vamos reconhecer atividades sujeitas a agentes nocivos, e essas atividades, quando a gente reconhece e converte em tempo comum, nós vamos realmente ter um adicional, um tempo a mais que vai ser de 40% para o homem ou 20% para a mulher. Tá? Além disso, aquele período, né, em que houve registro na carteira de trabalho, mas o empregador não recolheu as contribuições, não tem problema, a culpa não é nunca do empregado, certo? Então aquela contribuição, aquele período de contribuição também será computado. Além disso, o período em que a pessoa exerceu atividade rural antes de 1991 e agora o INSS está reconhecendo administrativamente desde os 8 anos de idade. Isso é uma novidade excelente. Eu já dizia nos meus cursos que nós tínhamos um precedente, né, no TRF da 4ª Região que permitia o reconhecimento do tempo rural anterior a 91 sem verter contribuições desde os 8 anos de idade ou sem limite etário. E como essa decisão, olha a importância dos precedentes vinculantes, como essa decisão ela foi proferida em sede de precedente vinculante, então vincula também o administrativo. E agora o INSS, no âmbito administrativo, também reconhece tempo rural a partir dos 8 anos de idade. Dos 8 aos 12, gente, já são 4 anos de tempo de contribuição a mais que podem fazer a diferença entre o seu cliente conseguir ou não se aposentar hoje. Se o seu cliente for jovem e você não tiver ideia dessa importância de acrescentar tempo de contribuição, pode ser que ele tenha que esperar até a idade mínima para se aposentar. Porque aí até a reforma ele não preencheu os requisitos, não é?
Então, realmente é importante conhecer a fundo o direito previdenciário para conseguir trabalhar com o seu cliente da melhor forma possível, tá? Também, meu cliente já se aposentou, ele já está aposentado, a renda mensal que nós conseguimos foi muito baixa porque teve a incidência do fator previdenciário. Então, se na época da concessão do benefício do seu cliente houve a incidência do fator previdenciário, diminuindo o valor da renda mensal inicial, quando a gente revisa esse benefício, pessoal, seja em sede administrativa, seja em sede judicial, quando a gente revisa o benefício, tá? Nós vamos dizer o seguinte, que ao invés desse fator previdenciário ser de 0,7, quanto mais tempo de contribuição eu tiver, maior é o fator previdenciário. Então a gente revisa os benefícios que já foram concedidos para acrescentar tempo de contribuição e assim refletir no valor do fator. E aí o seu cliente vai ter uma remuneração mensal maior. Olha a diferença que isso faz na vida de alguém que recebe 3, 4 mil reais e passa a receber R$1.000 a mais todos os meses, gente, tá? É bem importante, então, essa questão das revisões, né? E não apenas para recalcular o fator. Que tal retirar o fator previdenciário lá da contagem do benefício do seu cliente que já obteve o benefício, né? Então, como as pessoas que tiveram a concessão dos benefícios com base nas regras anteriores à reforma e esses benefícios lhes foram concedidos há pouco tempo, por exemplo, nós podemos tentar incluir tempo de contribuição nessas contagens para tentar fazer valer a regra do 85-95, que vocês já devem conhecer. A regra do 85-95 ou 86-96, a partir de 2019 até 2020, era uma regra anterior à reforma da Previdência, em que, somando tempo de contribuição e idade para homens e mulheres, chegando à pontuação de 85 para mulheres e 95 para os homens, lá em 2018, nós conseguimos excluir o fator previdenciário do cálculo do benefício do seu cliente. E aí, pessoal, a diferença é absurda no valor da remuneração, tá? Por isso é que sim, nós temos vários pedidos judiciais de revisão dos benefícios para acrescentar tempo de contribuição nas aposentadorias dessas pessoas, tá? Muito bem. Além disso, agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Depois da reforma da Previdência, para o cálculo de um benefício em especial, é sim importante o tempo de contribuição no cálculo do valor da renda, e isso antes da reforma não era relevante, tá? Antes da reforma da Previdência, prestem atenção em mim que isso é bem importante. Antes da reforma da Previdência, o cálculo das aposentadorias por invalidez, ele correspondia a 100% da média de contribuições daquela pessoa. Gente, 100% da média das contribuições daquela pessoa, tá? Correspondentes, aliás, antes da reforma, né? A média dos 80% maiores salários de contribuição, a gente descartava os piores 20%, né? E aí nós fazíamos essa média e jogávamos a alíquota, multiplicávamos pela alíquota de 100%. Então, a pessoa recebia, a título de aposentadoria por incapacidade permanente, 100% da média das contribuições, do salário de contribuição que essa pessoa tinha. Na reforma da Previdência, a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, né? Não é mais aposentadoria por invalidez, a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente mudou. E agora não é mais 100%, pessoal. Então, aquela pessoa que está acometida de uma incapacidade permanente, ela não pode mais trabalhar, ela não pode mais obter renda e sustentar a sua família,
Essa pessoa que antes da reforma da Previdência recebia 100% da média dos seus salários de contribuição, agora recebe apenas 60% da média, acrescido de 2% a cada ano de contribuição, e aqui fica a importância do nosso papo, né? Acrescido, então a gente tem essa base de 60% e a gente vai acrescentar 2% a cada ano de contribuição que excede 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, tá? Em outras palavras, o tempo de contribuição dessa pessoa que vai se aposentar por incapacidade permanente, ele vai fazer a diferença no momento do cálculo do valor da aposentadoria. E isso não fazia diferença antes, pessoal, porque antes essa aposentadoria era de 100%. E aí, quando chegava o processo judicial para mim, né, para eu analisar, fazer a minuta da sentença, né, para quem não sabe, não me conhece, eu sou analista judiciária, então eu faço as minutas das sentenças nos processos previdenciários, isso já há 10 anos, né? Quando chegava para mim o processo judicial, qual era a discussão de vocês advogados presentes aqui? O que vocês discutiam? Apenas a incapacidade, né, laborativa, e discutiam ali no âmbito judicial qualidade de segurado e carência. Tranquilo. Esses eram os pontos controvertidos nas aposentadorias por invalidez. Depois da reforma da Previdência, e muitos advogados sequer sabem disso e se tocaram dessa condição, depois da reforma da Previdência, nós precisamos discutir outras coisas em juízo, pessoal. E uma delas é justamente o tempo de contribuição dessa pessoa que vai se aposentar. Antes não fazia diferença se ele tinha 20 ou se ele tinha 25 anos de tempo quando estava incapaz, quando se tornou incapaz. Mas depois da reforma da Previdência, se ele tinha 20 anos de contribuição, receberá 60% da média. Se ele tinha 25, a cada ano é 2% a mais. Então, a gente vai acrescentar 10% a mais na alíquota sobre a média. Então, a sua aposentadoria será de 70%. Então, algo que antes não era discutido, que era o tempo de contribuição do aposentado por incapacidade permanente, ex-aposentadoria por invalidez, agora passa a ser necessário, né? E nesse momento, novamente, eu chamo a atenção para essa necessidade de termos cada vez mais contribuições agregadas na contagem dessa pessoa. Se de repente esse seu cliente tinha um período lá atrás, né, em que ele exerceu atividade remunerada, era contribuinte individual, mas não pagou as contribuições em dia, muitas vezes vale a pena recolher os atrasados para obter uma diferença no valor da sua aposentadoria. E digo mais, pessoal, a forma de cálculo da pensão por morte, ela leva em consideração para aquele falecido que não era segurado quando morreu, vai levar em consideração, gente, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a pensão por morte corresponde a 50% mais 10% por dependente do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que esse segurado teria direito se fosse vivo. Então, diretamente vai refletir, pessoal, no valor da pensão por morte. Então agora nós vamos começar a ter um movimento judicial de reconhecimento de tempo especial, de acréscimo de tempo rural nos benefícios originários de pensão por morte, no cálculo da pensão por morte. Por quê? Porque agora importa. Agora importa para a aposentadoria por incapacidade permanente e para a pensão por morte o tempo de contribuição, no caso da pensão do segurado falecido, no caso da aposentadoria do segurado que se aposenta. Olha a importância disso, gente. Olha a importância de agregar tempo de contribuição nas contagens dos seus clientes, tá?
Muito bem, outra questão, né, antes de continuar o nosso assunto de hoje, outra questão que passa a ser discutida nas aposentadorias por incapacidade permanente e que era uma questão irrelevante antes da reforma da Previdência é a origem da incapacidade. Porque para os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma da Previdência, nós vamos ter alguns momentos em que esse cálculo será de 100% da média. Quando, prof? Quando estivermos falando de acidentes de qualquer natureza. Aliás, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e equiparadas. Nesses casos, né, o valor do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo depois da reforma da Previdência, é de 100%. Então, você que é advogado previdenciarista passa a ter que fazer uma pergunta que você não fazia para o teu cliente, que é a causa da sua incapacidade. Se de repente a causa originária da incapacidade da pessoa foi uma LER, uma lesão que ela teve em decorrência do seu trabalho, essa pessoa comprovando que a incapacidade permanente foi em decorrência de uma doença ocupacional ou uma doença profissional, essa pessoa vai ter direito a 100% da renda da média, né, de contribuições. Então vejam a diferença que isso faz, né, na situação do seu cliente. Então essas duas questões não esqueçam no âmbito das aposentadorias por incapacidade permanente com essas alterações promovidas pela reforma da Previdência, tá? Então, aumentar esses coeficientes aí nas aposentadorias depois da reforma também é algo que a gente vai conseguir, certo? Com base no aumento do tempo de contribuição da pessoa. Muito bem. Agora, quem pode regularizar contribuições em atraso, né? O nosso assunto de hoje é justamente quem pode fazer essa regularização e também quando ela é viável ou não, certo? Para isso, a gente precisa conhecer quem são os segurados da Previdência. E aí vocês têm que lembrar que nós temos 5 categorias de segurados obrigatórios, né? O empregado, o doméstico, o avulso, segurado especial e o contribuinte individual. E temos o segurado facultativo, tá? No âmbito da Previdência, rapidamente falando para vocês, nós temos que o segurado empregado e o avulso e também o doméstico são segurados que não precisam se preocupar com as contribuições vertidas mês a mês pelas próprias empresas. Por quê? Porque o valor da contribuição para esse tipo de segurado, ele é apenas descontado da sua remuneração e quem tem o dever de recolher aos cofres públicos é a própria empresa. Então, não tem que se preocupar, né? O empregado com carteira assinada, o empregado doméstico avulso, eles não se preocupam com isso. Tá tudo lá no CNIS, né? Se não tiver no CNIS, basta eu comprovar o vínculo, tá? Não é de responsabilidade desses segurados realmente cuidar do recolhimento das suas contribuições, tá? No caso do segurado especial, que é o produtor rural, o pescador artesanal, nós temos aquele tratamento diferenciado no âmbito da Previdência, em que não há necessidade de verter contribuições mensais, mas apenas de comprovar o efetivo exercício da atividade durante a carência do benefício. Tranquilo? Esse é um assunto bem extenso, fica para uma próxima live. Mas, dentro desses segurados obrigatórios, nós temos uma categoria bem importante, que são os contribuintes individuais, né? Se você é advogado previdenciarista e ainda não leu o artigo 11 da Lei de Benefícios, por favor, faça isso assim que encerrar a nossa live, tá? Também lá o artigo correspondente, lá no Decreto 3048, que traz todas as categorias de segurados e que vai, gente, ter diversas espécies de pessoas, de atividades que a pessoa faz, né, que trazem essa denominação para ela. Muita gente não sabe, mas muitas pessoas se enquadram nessa categoria de contribuintes individuais. E os contribuintes individuais, eles são segurados obrigatórios da Previdência. Prof, o que significa isso, né? Qual é o fato gerador da contribuição previdenciária? Auferir renda. Todos aqueles que ganham uma renda em razão de um trabalho lícito, tá? Vão ser
segurados obrigatórios da Previdência sob alguma categoria, né? Excluídos aqueles que estão vinculados aos regimes próprios. Muito bem. Esses segurados obrigatórios, incluindo aí o contribuinte individual, né? Eles vão ou eles não serão responsáveis pelos recolhimentos, ou serão eles mesmos os responsáveis por pagar as suas contribuições. Então, quando eu falo do contribuinte individual, essa é a grande diferença para os segurados obrigatórios empregados, porque o contribuinte individual ele é o responsável por recolher a própria contribuição. Então, ele é que vai pegar uma guia, né, chamada de GPS, do INSS e vai pagar um percentual, tá, sobre o salário de contribuição, que é o valor que ele recebeu naquele mês, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, um encanador. Tem um encanador, ele é autônomo, né? Ele vai exercer essa atividade durante um mês e durante um mês ele vai ganhar, sei lá, 3 mil reais, né? Prestando serviços para pessoas. Ganhou 3 mil reais no mês, esse é o salário de contribuição, sobre o qual vai incidir uma alíquota, que é a contribuição social. Ele é responsável por ir até o INSS e pagar essa contribuição. Se o encanador fica vários anos sem pagar essa contribuição mensal, ele deixa de ter somado no seu tempo de contribuição esse período, tá? E aí a gente começa a chegar no tema do nosso encontro de hoje. Ele vai poder recolher esses valores em atraso, gente? Vai, tá? É possível, portanto, ao contribuinte individual, que é o segurado obrigatório da Previdência e que tem a responsabilidade pelo recolhimento das suas contribuições, é possível a ele regularizar essas contribuições em atraso em boa parte dos casos. Porém, em algumas partes dos casos, não é viável fazer esses recolhimentos em atraso. Então, esse é um assunto para o final da nossa live de hoje. Quando é viável e quando não é, tá? Muito bem. Então, vocês já sabem que nós temos essa categoria de contribuintes individuais e nós vamos incluir todos os prestadores de serviços autônomos, todas as pessoas que exercem atividade por conta própria, o pessoal que faz bolo em casa, vai vender na universidade, é contribuinte individual, é segurado obrigatório, tá? Aqui vou lembrar da Reja, a minha chefe lá no Focus Concursos, ela foi freira por um período na sua vida. Enquanto freira, né, enquanto membro de uma congregação religiosa, ela foi contribuinte individual. E muita gente nem sabe disso, por isso não paga as contribuições, mas pode regularizar. Também síndico de condomínio, aqui eu quero chamar a atenção, principalmente para mulheres que de repente tem um lapso lá no seu tempo de contribuição, tem um lapso sem contribuir, sem pagar, mas naquele período ela foi síndica do condomínio dela e ela teve uma retribuição indireta, no caso ela não precisava pagar a taxa condominial, porque ela era síndica. Essa retribuição indireta do síndico do prédio faz com que ele seja considerado contribuinte individual. Mas ele não sabe que esse período, ou ela, no caso do meu exemplo, que é uma mulher, não sabe da possibilidade de recolher contribuições nesse período e aí contar no seu tempo de contribuição. E isso refletir lá no início da nossa conversa de hoje nos benefícios de aposentadoria, aposentadoria por incapacidade permanente, benefício de pensão por morte quando falecer. Tá? Então, realmente, nós temos uma gama de contribuintes individuais que são esquecidos até pelos advogados. Quando o advogado conversa com o seu cliente previdenciário, ele precisa perguntar tudo isso. Olha, de repente, em algum momento da sua vida, você foi síndico de condomínio, né? Em que condições que isso aconteceu, tá? Muitas pessoas também, de repente, fizeram um acordo com uma empresa para não ter registro em carteira de trabalho e tiveram um vínculo empregatício com uma empresa sem registro, né? Essas pessoas, por mais que tenham tratado essa relação ali no fio do bigode, como a gente fala, né? Essas pessoas, gente, elas podem também reconhecer esse vínculo empregatício, né? Tanto no âmbito administrativo como no judicial, e acrescentar tempo de contribuição nas suas contagens.
Então vejam a importância de um bom advogado conversar com o seu cliente e falar para ele, olha só, você precisa me contar a sua vida. Porque de repente um fato que você pensa que é irrelevante é muito importante para a gente de repente conseguir obter um benefício previdenciário, tá? Bom, então a gente falou dos contribuintes individuais, como essas pessoas que podem recolher contribuições em atraso. Dentro dos contribuintes individuais, pessoal, eu quero falar rapidamente sobre aqueles contribuintes individuais prestadores de serviços a empresas. Porque se vocês não sabem, deveriam saber, né, disso, Jessi, se realmente atuam no âmbito previdenciário, os contribuintes individuais prestadores de serviços a empresas, eles não são os responsáveis pelos seus recolhimentos previdenciários. Então, nós temos uma exceção à regra de responsabilidade que recai sobre o contribuinte individual nos momentos em que eles prestam serviços à empresa. Então, eu volto no meu exemplo do encanador, gente. Lembra do encanador? Então, esse encanador, se ele prestava serviços para empresas, não era ele o responsável pelos recolhimentos. Então, muitas vezes, olha só que legal o exemplo que eu vou dar. Oi, Ligiane, já respondo a sua questão, tá? Segura aí que eu já respondo a sua questão só para não perder esse exemplo aqui. Vamos imaginar, de repente, uma pessoa que faleceu. Os dependentes dessa pessoa vão até o teu escritório de advocacia e vão dizer o seguinte: meu pai faleceu, mas ele não estava contribuindo para o INSS. Aí o advogado desavisado, ele olha para os dependentes e fala o seguinte: opa, se ele não estava contribuindo, então não tem direito à pensão. Gente, não é assim que funciona, tá? Primeiro você tem que perguntar que tipo de segurado era essa pessoa que faleceu. Aí os dependentes respondem: bom, ele fazia frete. Ah, ele fazia frete, então ele era autônomo. Ele era contribuinte individual, segurado obrigatório. Ele não pagava suas contribuições? Não. À primeira vista, você já lembra da regra geral de que o contribuinte individual é o responsável pelos seus recolhimentos. Porém, se você questionar essa família, se ele prestava serviços para empresas, a coisa muda totalmente de figura. E aí você questiona o dependente, ele fala assim: não, mas meu pai fazia frete para o Magazine Luiza, fazia frete para as Casas Bahia, fazia frete para várias empresas da cidade. Gente, então, quem era responsável pelo recolhimento desse contribuinte individual era a empresa. A partir de 2003, pela Lei 10.666, a responsabilidade pelos recolhimentos dos contribuintes individuais prestadores de serviços à pessoa jurídica é da pessoa jurídica. E aí, essa família que num primeiro momento não teria direito a receber um benefício de pensão, vai ter direito, porque a gente comprova a qualidade de segurado. A responsabilidade pelo recolhimento não era do falecido, né? Então vejam a importância de se conhecer essas questões em direito previdenciário, tá? Gente, eu quero só responder a pergunta da Ligiane, a gente já continua, vamos lá. Fui síndica por 2 anos no prédio onde moro e a administradora recolheu o INSS durante esse período. Sendo assim, posso ficar tranquila? A princípio, sim, tá? A princípio, tranquilo, porque a relação já foi estabelecida, né? E aí a gente tem essa comprovação dos recolhimentos feitos ao INSS. Mas, Ligiane, o que você pode fazer é entrar no Meu INSS, que é um sistema online do INSS, e verificar se essas contribuições foram vinculadas à tua pessoa de forma correta e se já estão averbadas no INSS. Se não estiverem, você pode, de repente, mediante essas comprovações, já ir até a autarquia e regularizar isso, antecipando, né, essa discussão, de repente, que pode acontecer mais pra frente na sua aposentadoria. Mas, a princípio, tá tudo tranquilo. Se houve o recolhimento, tá tudo tranquilo, tá? Ju, sim, não é uma pergunta, tu tá respondendo pro Bruno, né? Oi, Bruno, tudo bem? Sim, essa live ficará gravada, tá? Vai ficar gravado, tem bastante gente me perguntando isso, né? E é difícil a gente conciliar um momento que todos possam assistir, mas fiquem tranquilos que vai ficar gravado, dá pra assistir depois.
Muito bem. Então, eu falei dessa questão dos contribuintes individuais, dessa diferenciação entre aqueles que estão ou não responsáveis pelos recolhimentos, né, com relação aos prestadores de serviços, né? E agora eu quero falar do facultativo. Por quê? Porque quando a gente fala da possibilidade de recolhimento em atraso para o contribuinte individual, nós precisamos lembrar que as pessoas sempre confundem essas duas categorias de segurados. Muitos recolhem sob uma categoria, mas na verdade queriam ter recolhido sob outra categoria. Explico para vocês como é que funciona isso, tá? Eu já expliquei então que dentro das modalidades dos segurados obrigatórios da Previdência, nós temos o contribuinte individual que excepcionalmente é o responsável pelo recolhimento das próprias contribuições. Muito bem. Além dessas 5 categorias de segurados obrigatórios, nós temos outra categoria de segurados da Previdência, que são os facultativos. Os facultativos são aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada. Porque exercer atividade remunerada é fato gerador de contribuição. E aí você precisa estar em uma das 5 categorias ou ser servidor público vinculado a um regime próprio. Se você não exerce atividade remunerada lícita, você não tem fato gerador para ser contribuinte nessas categorias. Mas se você quiser, se você for uma pessoa previdente, você quer garantir aposentadoria, você quer garantir uma pensão para os seus dependentes, você quer garantir o seu futuro lá na frente. E, embora você não trabalhe, não exerça uma atividade remunerada, você pode participar da Previdência. Como? Como segurado facultativo. O nome já diz. Eu opto se eu quero ou não verter contribuições para estar vinculado ao regime e obter um benefício lá na frente. Mas, gente, os segurados facultativos, eles têm peculiaridades, porque eles não são as regras, tá? O Marcos está falando dos estudantes. Justamente, os estudantes são um exemplo dos segurados que podem recolher contribuições facultativas, tá? Além do estudante, quem mais, pessoal? A dona de casa, que na lei a gente tinha essa expressão, a dona de casa, mas agora não é mais essa expressão, né? É aquele que presta serviços domésticos no âmbito da própria residência, algo nesse sentido, mas não é mais não tem mais esse cunho machista na expressão, não é mais a dona de casa, é aquele que não trabalha, né? Também o síndico, que não recebe nenhuma remuneração, ainda que remuneração indireta, que faz a atividade de síndico apenas pelo seu próprio prazer, ele pode recolher contribuições como facultativo também, tá? E nós temos sim outras pessoas, os bolsistas, né, que apenas estudam, tá? Os estagiários, gente, prof, mas o estagiário ele recebe uma remuneração. Não é considerado remuneração. É considerado apenas uma bolsa auxílio. Por isso que o estagiário, ele é facultativo. Ele não é segurado obrigatório da Previdência, porque a gente não considera que ele recebe uma renda, que ele recebe uma remuneração mensal. A gente considera que ele recebe apenas uma bolsa auxílio. Por isso, o estagiário é segurado facultativo. Pode ou não verter contribuições. No caso do facultativo, em razão, né, desse ato volitivo, por ser uma vontade dele contribuir ou não, nós temos uma regra diferenciada. E embora ele também seja o responsável pelos seus recolhimentos, assim como o contribuinte individual, o facultativo ele não vai poder regularizar contribuições do passado. Porque senão seria fácil, né, gente? Já pensou alguém que realmente nunca trabalhou nem nada e de repente quer se aposentar, chega no INSS, ó, tá aqui, vou pagar todas as contribuições correspondentes à carência, vou pagar de uma vez só. Não dá, certo? Porque senão seria muito fácil. O que os facultativos podem fazer é recolher contribuições em atraso no período máximo de 6 meses. Porque se ele, de repente, vamos imaginar nessa época de pandemia, né? O facultativo, ele não tem renda.
muito possivelmente alguém auxilia ele a fazer esse pagamento. Então imaginem um casal em que a mulher trabalha e o homem cuida das crianças em casa. Ele está desempregado ou ele realmente não exerce atividade, tá? Então a mulher todos os meses dá dinheiro para ele ir lá e verter a sua contribuição como facultativo. Se de repente em algum mês não sobrou dinheiro para pagar essa contribuição, o que acontece, gente? Se essa pessoa não atrasar mais de 6 meses, é possível recolher de forma retroativa essas contribuições que o facultativo ficou em atraso. E essas contribuições vão ser consideradas para fins de carência. E aqui você precisa ter uma base de direito previdenciário para entender a diferença entre carência e tempo de contribuição. É diferente, né? A carência é o recolhimento mensal, mês a mês, certo? É o número mínimo de contribuições mensais indispensável à percepção de um benefício. O tempo de contribuição, não. O tempo de contribuição efetivo é o tempo no calendário, digamos assim, né, em que houveram contribuições para a Previdência. Então, é diferente uma coisa da outra, tá? Agora, quando a gente fala, então, do facultativo, gravem isso. Ele pode, sim, recolher contribuições em atraso, mas somente durante 6 meses de atraso. Mais que isso, atrasou a contribuição mais tempo, ele não pode recolher os atrasados, tá? Lembrando também que, né, aliás, eu prefiro até trazer um exemplo sobre o facultativo para vocês. Vamos imaginar, né, eu já estava falando um exemplo do homem em tempos de pandemia e a mulher pagava a contribuição dele. Então, ele pagou janeiro, pagou a primeira contribuição em dia, como facultativo, tá? No mês de março, ele não teve dinheiro para pagar a contribuição referente ao mês de fevereiro. Então, ele não pagou fevereiro, ele também não pagou março. Ele também não pagou abril. Mas no mês de junho, ou no mês de maio, aliás, ele tem dinheiro para pagar todas essas contribuições, tá? Então, ele pode regularizar essas contribuições em atraso. Por quê? Porque elas não excederam o prazo de 6 meses. Se exceder 6 meses, não pode recolher em atraso, no caso aí do facultativo. Muito bem. Então, via de regra, para a gente falar de contribuições em atraso, nós vamos falar, na maioria dos casos, com relação aos contribuintes individuais, que são essas pessoas responsáveis pelos próprios recolhimentos à Previdência e que muitas vezes deixam de recolher. Quantas pessoas vocês conhecem que de repente, né? Vamos voltar no exemplo do encanador. Esse encanador era contratado da Tigre. A profissão dele é encanador, ele trabalhava na Tigre. Ele tinha contrato de trabalho. Ele vai ter esse período lá na sua contagem de tempo de contribuição tranquilamente, ele não precisa se preocupar porque ele era segurado obrigatório empregado. A responsabilidade pelo recolhimento não era dele. Então você vai verificar nos dados do CNIS dele o vínculo empregatício, de 2010 até 2012. Em 2012 nós vamos ter uma falha lá no CNIS do seu cliente. Em 2012, de 2012 até 2014, não tem nenhuma contribuição. E em 2014 ele volta a ser empregado da Tigre. Aí você tem que questionar o seu cliente. Você tem que dizer o seguinte, peraí, mas de 2012 a 2014 o que o senhor fez? E se ele lhe disser, nesse período eu trabalhei como autônomo, nesse período eu trabalhei para pessoas que me contratavam e eu ia na casa delas fazer serviços de encanamento, então, durante esse período, o seu cliente foi contribuinte individual, segurado obrigatório da Previdência. E ele pode recolher contribuições em atraso para fins de computar esses 2 anos que não estão no CNIS como tempo de contribuição. Esse período não vai ser considerado para fins de carência, porque não houveram pagamentos mensais. Mas esse período será sim considerado tempo de contribuição, tá? Eu já vou explicar para vocês como que a gente recolhe esse tempo. Mas antes eu preciso fazer mais uma diferenciação, que é relacionada à prova desse período de contribuição.
Olha só a diferença que nós temos no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Quando esse encanador ficou esses 2 anos sem trabalhar, de forma fixa, né? Imaginem que ele, né, exerceu as suas atividades lá na Tigre e saiu em 2012. Quando ele saiu, imediatamente ele foi no INSS, declarou a sua profissão de encanador autônomo e recolheu uma contribuição. Ele recolheu a primeira contribuição em dia como contribuinte individual autônomo e fez a sua inscrição lá no INSS como encanador. A diferença que nós vamos ter dessa pessoa que fez a inscrição e pagou a primeira contribuição em dia, desse que não fez a inscrição e não recolheu nenhuma contribuição como encanador, é muito grande, tá? Embora ele tenha recolhido uma contribuição como encanador, gente, ele não recolheu as demais, ele deixou rolar, ele não pagou. Quando ele chegar no seu escritório e disser, olha, eu paguei uma contribuição, quando você abrir o CNIS dele, vai constar em aberto essa atividade. Sempre que constar em aberto a atividade do seu cliente lá nos dados do CNIS, é muito mais fácil comprovar que ele era contribuinte individual naquele período e assim obter autorização para recolher os atrasados. Porque, gente, não basta eu querer recolher períodos de contribuinte individual em atraso, eu preciso comprovar o quê? O fato gerador da contribuição, que é receber renda. Então, para essa pessoa que fez a inscrição, recolheu apenas uma contribuição, né? Se ele quer recolher os 2 anos subsequentes e ele já tem o cadastro no INSS, o INSS, por conta da instrução normativa, obrigatoriamente vai presumir a continuidade dessa relação dessa atividade remunerada. Assim acontece também para o empresário, gente. Quantos clientes seus que chegam com o registro ali, empresário, e tem uma data de início e não tem uma data de fim? Porque quando ele se filia como contribuinte individual empresário, o INSS não encerra esse vínculo. Essa pessoa fica para sempre lá no INSS e a autarquia no âmbito administrativo vai presumir a continuidade da atividade de empresário. Então, enquanto você não encerrar o seu vínculo com o INSS enquanto contribuinte individual, ele vai continuar presumindo que você exerce essa função ainda, tá? E aí, nesse caso, qual é a diferença, prof? A diferença é que é muito mais fácil comprovar o efetivo exercício da atividade remunerada para fins de recolher os atrasados como contribuinte individual. Ora, se você já tem uma inscrição em aberto lá no CNIS, né? E você chega lá no INSS e fala o seguinte, eu quero recolher essas contribuições nesse período que eu fui encanador, né? Autônomo, e eu tenho mais provas, né? Isso para ajudar, por quê? Porque embora tenha na instrução normativa, quando a gente começou a judicializar essa questão, os juízes começaram a exigir prova da atividade. Os juízes não têm acesso a essa informação de que haveria uma presunção de continuidade do labor. E aí no âmbito judicial ficou mais difícil, porque aí eu precisava comprovar por meio de nota fiscal de pagamento, tá? Por meio de qualquer meio de prova, justamente para dizer, olha, naquele período eu exerci a atividade de encanador, tá? Então, para essas pessoas que já têm um vínculo em aberto no CNIS, é mais fácil de comprovar, mas eu oriento os meus alunos, advogados, que sempre façam uma prova pré-constituída do efetivo exercício da atividade, antes de pedir a emissão das guias de recolhimento em atraso, tá? Outra questão, daí no outro exemplo em que ele não tinha essa inscrição, né? Ele nem sabia que ele deveria ter contribuído durante esses 2 anos porque ele era contribuinte individual. Você que falou para ele, né? Nesse caso, ele não tem o primeiro registro de contribuição. Então, a gente vai precisar comprovar de forma cabal que ele realmente exerceu atividade de encanador. Então, a comprovação, a prova deve ser mais robusta ainda, tá, pessoal?
Nesse caso, de repente, eu não tenho como comprovar, eu tenho alguma documentação, alguma declaração, mas não tenho nada contemporâneo à época, tá? O que eu posso pedir no âmbito administrativo? Justificação administrativa. E levo, hoje são 2 testemunhas no mínimo, né? Antes eram 3, levo 2 testemunhas e faço prova testemunhal de que naquele período eu exerci uma atividade remunerada e, portanto, era contribuinte individual, tá bom? Vamos ver a pergunta. Aqui eu tenho 2 perguntas da Alana, que diz o seguinte: Prof, quanto à complementação da GPS paga abaixo do mínimo? Alana, a complementação da GPS, ela é permitida a qualquer tempo. Se você fez um recolhimento, e aqui eu quero, já que você tocou nesse ponto, eu quero que vocês se atentem para uma questão importante, né? Existem alguns momentos em que o INSS não vai aceitar esse recolhimento abaixo do mínimo, porque justamente há necessidade de termos esse pagamento mínimo, tá? Mas existem 2 situações. Primeiro, quando você, por erro, recolhe num valor inferior à alíquota correspondente a um percentual mínimo sobre o salário mínimo. Por exemplo, mudou o valor do salário mínimo e eu mantive a contribuição que eu já estava pagando antes, que era um percentual aí, sei lá, de 20%, e eu acabei contribuindo a menor. O INSS não vai reconhecer essa contribuição. Porém, você pode solicitar essa retificação. Sempre que houver um erro na contribuição, em razão de dados incorretos, por exemplo, você pode retificar essa contribuição no próprio site da Receita Federal, que é quem tem legitimidade para o recebimento das contribuições, tá? Essa complementação, ela é muito simples e a partir do momento em que se cruzam os dados que houve essa complementação, vai existir, vai ser reconhecido aí esse período no âmbito do INSS. Aqui eu quero falar de uma questão bem interessante. Olha só, imaginem o caso de uma mulher, né? E daí a segunda hipótese das necessidades de complementações são o caso, é um caso que é muito recorrente, né? Da pessoa que recolhe lá pelo regime de inclusão previdenciária, recolhe com 5% facultativo, né? De repente, recolhe com 5% do valor do salário mínimo, mas não fez prévio cadastro no chamado CAD único. Somente pode recolher com 5% do salário mínimo a dona de casa ou o facultativo que já esteja previamente cadastrado no chamado CAD único. Se não tiver previamente cadastrado, precisa o quê? Complementar essa contribuição, tá? Mas imaginem o caso, de repente, de uma gestante, né? Que precisa comprovar contribuições, ou seja, precisa comprovar qualidade de segurado no momento imediatamente ao parto. E essa mulher estava recolhendo com 5%, achando que estava correto, porque é facultativa, existe a possibilidade do baixa renda recolher com 5%, mas ela não sabia que ela tinha que previamente comprovar a hipossuficiência e comprovar o cadastro no CAD único. Aí o INSS vem e fala, não tinha qualidade de segurado no momento do parto, porque ela fez um recolhimento que não valeu. E aí vem a tua questão, Alana, dá para complementar, né? Essa complementação, ela vai ser posterior ao parto. Ela vai ser posterior ao fato gerador do benefício, gente. O momento da regularização da contribuição é posterior ao fato gerador do benefício. E aí, vocês acham que o INSS aceita ou não? Né? Aceita, pessoal. Tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, a complementação pode vir num momento posterior ao fato gerador do benefício sem problemas. Por quê? Porque a vontade de recolher contribuição em dia, ela já aconteceu antes do fato gerador. O mero erro no valor da contribuição não vai interferir. Então, no momento em que ela regulariza essa contribuição, complementando-a, ela vai sim ter direito a obter esse benefício, né? Porque não será considerada essa questão dela ter recolhido depois. Alguns juízes, eu já vi casos, né, acabaram
julgando improcedentes, tá? Mas nós temos precedente no tribunal que permite. No âmbito administrativo, essa questão é mais fácil de resolver do que no âmbito judicial, tá? Vamos para a pergunta aqui. Temos mais uma pergunta, ó. Há possibilidade dos contribuintes individual facultativo complementarem as contribuições apenas sob o valor faltante? Mas a complementação, ela é justamente sobre o valor faltante, tá? Prof, pode falar sobre a complementação da alíquota de 11% para 20% para fim de aposentadoria por tempo? Posso sim, vou falar sobre isso, tá? Depois eu vou para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Complementação da alíquota de 11% para 20% para fins de aposentadoria por tempo. Olha só, quando a gente teve o regime de inclusão previdenciária permitindo aos contribuintes individuais e também aos facultativos, né, que pudessem recolher contribuições ao invés de 20%, pagar 11%, foi que o legislador disse o seguinte: vamos incluir essas pessoas que têm dificuldade de pagar 20% e vamos permitir que elas recolham 11%. Mas, em contrapartida, essas pessoas não podem receber aposentadoria por tempo de contribuição pela regra anterior à reforma da Previdência. Essas pessoas, elas abriam mão de receber um benefício melhor para fazer uma contribuição menor. Então, a lógica era essa, tá? Quando acontecia isso, né, os benefícios, quando a pessoa solicitava o benefício de aposentadoria por tempo, o INSS dizia: não, peraí, você recolheu na alíquota de 11%. Então, você precisa complementar essa contribuição, pagando os 9% correspondentes para poder exercer o direito a se aposentar por tempo de contribuição. Kátia, essa é uma questão bem tranquila, é fácil de resolver, até no âmbito administrativo você solicita essa complementação para fins de concessão do benefício melhor, que seria a aposentadoria por tempo, tá? Depois da reforma da Previdência, temos uma discussão sobre isso, né? Se essas contribuições de 11% valeriam no caso da aposentadoria programada. A princípio, para mim, não teria problema nenhum. Vamos ver o que vamos ter de decisões aí para frente, tá? Temos uma pergunta da Ângela também. Há um prazo prescricional para pedir pelo pagamento de contribuições como contribuinte individual? Exemplo, foi empresário em 2015 e quer pagar agora. Ângela, esse é o nosso assunto, certo? Esse é o nosso assunto próximo aqui. Você já antecipou o meu próximo assunto, que é justamente o valor dos atrasados, certo? E você me pergunta, há um prazo prescricional para regularizar essas contribuições em atraso? Não, não há. Então, é possível recolher contribuições lá de antigamente? Sim, pessoal, sim. E agora prestem muita atenção, porque o tempo em que foi exercida essa atividade faz diferença, inclusive, no valor da contribuição, no valor da indenização, tá? Como que funciona? Nós temos duas formas para o contribuinte individual recolher prestações em atraso. A primeira delas é calculada quando essas contribuições deveriam ter sido vertidas há menos de 5 anos. Então, imaginem alguém, hoje nós estamos em 2021, né? Lá em 2019, exerceu atividade remunerada, era contribuinte individual e não pagou as contribuições. Muito bem, 2019, pessoal. Essa pessoa vai apenas regularizar as contribuições em atraso com correção monetária. Ponto. Como que ela faz isso, né? Sempre, portanto, que essas contribuições em atraso forem para períodos de até 5 anos atrás, apenas por uma mera emissão da guia de recolhimento em atraso lá no site do INSS, você consegue regularizar a situação. Por quê? Porque não passaram 5 anos e você pode, enquanto contribuinte individual, recolher essas contribuições. Aqui fica uma dica. Quando o contribuinte individual recolhe a primeira contribuição em dia, não importa por quanto tempo ele deixa de pagar em dia. Se ele não perder a qualidade de segurado, esse período que ele vai recolher em atraso
conta também para carência, tá? Por quê? Porque os períodos de carência são computados a partir do primeiro recolhimento em dia. Então, se ele tem o primeiro recolhimento em dia, aqueles recolhimentos posteriores vão ser considerados inclusive para fins de carência, se não houver a perda da qualidade de segurado. Se houver a perda da qualidade de segurado, conta apenas como tempo de contribuição, tá? Lembrando, portanto, que a gente tem essa regra dos 5 anos e que para essas contribuições que deveriam ter sido pagas há menos de 5 anos da data do pedido, há apenas uma regularização tranquila que é feita, gente, presta atenção aqui, qual é o valor da contribuição? O valor que eu declarar. Se faz menos de 5 anos que eu deveria ter contribuído, eu posso declarar o valor que eu quiser da contribuição. Porque a base de cálculo, aliás, o salário de contribuição do contribuinte individual é o valor que ele ganha naquele mês. Se eu quiser recolher no teto, tranquilo. Se eu quiser recolher com base no salário mínimo, tranquilo. Esse recolhimento eu vou atribuir o valor do salário de contribuição e calcular a alíquota correspondente e pagar os atrasados aí diretamente pelo meu INSS, né? Que é o site que vai permitir a emissão de guias de pagamentos em atraso para períodos com menos de 5 anos de atraso, né? Aí a gente volta para a pergunta da nossa amiga que falou sobre a prescrição. Não há prescrição. Se esse período em que deveria ter acontecido o pagamento, ele faz mais do que 5 anos que deveria ter acontecido o pagamento, ou seja, é um período mais antigo, gente, imaginem, faz 10, faz 15, faz 20 anos que deveria ter sido paga essa contribuição, é possível também recolher em atraso. Mas aí, o nome, presta atenção, não é recolhimento em atraso, mas sim indenização previdenciária. E aí o contribuinte individual não vai apenas regularizar da forma como ele pretende, lançando o salário de contribuição que ele quiser. Não, ele vai ter uma forma de cálculo dessas contribuições diferenciada. Então, naquele primeiro caso, naquele primeiro momento, há apenas o cálculo dos valores dos atrasados, tranquilamente regulariza a situação, porque é menos de 5 anos. Sendo mais de 5 anos, como é que é o cálculo do valor dessa indenização à Previdência, tá? Bom, vamos imaginar alguém que lá em 1998 foi motorista de caminhão, né? 1998 foi motorista de caminhão. Essa pessoa não verteu contribuições naquele período e agora quer indenizar a Previdência para poder obter um benefício de aposentadoria. Vamos imaginar que faltava aí 1 ano para ele conseguir se aposentar pelas regras anteriores, então era vantajoso para ele pagar esse 1 ano. Como que eu vou saber o valor da contribuição mensal nesse ano de 1998, pessoal? Ele vai poder declarar o salário de contribuição sobre o qual vai incidir a alíquota de 20%? Não! Lembrando que a alíquota é de 20% nesses casos, tá, gente? A alíquota de contribuição para fins de recolhimento de contribuições em atraso, ela é de 20%, via de regra, tá? Qual vai ser a base de cálculo dessas indenizações quando supera 5 anos, né? A base de cálculo, gente, é a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição desde 94, julho de 94, até o requerimento de indenização. Então, nós não vamos declarar um valor de salário de contribuição. Ah, eu quero contribuir sobre o teto para aumentar o valor da minha aposentadoria. Não pode. Não pode. Quando é indenização, ou seja, passou mais de 5 anos do atraso, não dá para estabelecer a contribuição a seu bel prazer, da forma como você quiser. Não, não pode. Ah, eu queria contribuir, mas só sobre o valor mínimo para eu ter esse tempo de contribuição. Não dá, não dá. O valor da indenização, ele não é estabelecido pelo segurado, mas sim será calculado conforme a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, e sim, nós vamos retirar os 20%,
como era antigamente o cálculo do benefício, né? Então, a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. E aí a gente vai aplicar a alíquota de 20%. Esse é o valor da contribuição mensal. Vamos imaginar que a média foi R$3.000. Então, você vai pagar 20% sobre R$3.000, R$300, né? A cada mês. Esse é o valor da indenização de alguém cuja média, naquele período entre julho de 94 e a data do pedido de indenização, foi R$3.000. Porém, nós vamos acrescentar juros, correção e multa, pessoal. Evidentemente, né? E aí é que a gente chega no final da nossa live, que vai acontecer daqui a pouco, que eu vou falar da viabilidade de se recolher esses atrasados. Quando vale a pena e quando não vale. Vejam, nós vamos pagar esse valor e sobre esse valor vão incidir juros de 0,5% ao ano, capitalizados anualmente, com limite máximo de 50%. Tá? Então, na maioria dos casos que são muito antigos, vai incidir 50% de juros, ou seja, era R$300, já virou 450, né? R$450 por mês, com a incidência aí dos juros. E também será paga a multa de 10%. A multa de 10% vai corresponder a R$30 dos 300, não é? E aí a gente vai ter então um valor de R$480 mensais a título de contribuição nesse período lá de 1998, certo? Assim que calcula a indenização. Mas é possível, portanto, não tem prescrição, tá? Bom, uma questão muito importante e muito atual sobre a incidência da multa e dos juros, né? Justamente foi definida pelo STJ e consta já no decreto 10.410 de que para períodos, né, em que deveriam ter sido vertidas contribuições, deixa eu ver a data bem certinho, períodos anteriores a 14 de outubro de 96, então você vasculha lá no CNIS do seu cliente, né? Ele precisa recolher 3 contribuições em atraso, ele pode recolher lá de antigamente, ele se aposenta pelas regras anteriores à Previdência. Eu posso escolher quais essas 3 contribuições que eu vou recolher. Se ele escolher as contribuições anteriores a 14/10/96, não incide juros e não incide a multa. Então é muito melhor para o segurado recolher as contribuições anteriores a outubro de 96, porque não tem incidência de juros e nem de multa, do que recolher uma contribuição de 98 em que vai ter incidência de juros e multa. Então, quando for viável recolher contribuições em atraso do contribuinte individual, procure encontrar aquelas contribuições anteriores a 14/10/96. Ele era taxista, né? Ele era taxista lá em 95 e em 98 ele era encanador. Qual contribuição você vai recolher? Qual pedido você vai fazer para o INSS, né? Eu quero fazer a indenização do período anterior a 96. Por quê? Porque não vai incidir multa e nem juros. Vai incidir apenas a correção monetária. A diferença de valor é imensa, pessoal. E aqui, agora, presta atenção, vocês que estão me ouvindo, são advogados previdenciaristas, prestem muita atenção. O sistema do INSS ainda não está adaptado às novas disposições do decreto 10.410 e nem a essa decisão do STJ, ou seja, quando você está fazendo o pedido administrativo, né, de indenização de contribuições em atraso, o INSS está inserindo, está colocando e acrescentando juros e multa. Teve um advogado que conversou comigo e ele disse o seguinte: eu fiz o cálculo de quanto daria a contribuição, a indenização, né, do período do meu cliente. Pelo meu cálculo, deu R$15.000. Sem incidência de juros, sem incidência de multa, né? Era um período maior, tá? Não tinha incidência de juros, não tinha incidência de multa, deu R$15.000 que ele tinha que regularizar, fizeram a conta, valia a pena, né? E ele protocolou o pedido. Lembrando, gente, sempre que for um pedido indenizatório,
é necessário fazer um protocolo, um requerimento administrativo e dar início a um processo administrativo para reconhecimento desse período. Porque às vezes, se você somente emitir a guia e pagar, você não sabe se o INSS vai considerar como carência ou mesmo se vai reconhecer que você teve exercício de atividade remunerada naquele período. Pode ser que ele pretenda que você comprove isso, e aí se torna um pouquinho mais complicado, tá? Então sempre abre um processo administrativo para indenização, que são períodos com mais de 5 anos de atraso, tá? Voltando à questão desse advogado que falou para mim, que fez o cálculo e no cálculo dele deu 15 mil reais de atrasados. Quando ele protocolou o pedido no INSS, né, o servidor foi lá, calculou os atrasados, era antes de 96 e deu 28 mil reais. Se esse advogado é desavisado, mais desavisado ainda é o cliente dele. E o cliente dele vai lá, vende o carro, paga 28 mil reais a título de atrasados, quando deveria ter pago apenas 15 mil. Tem como resolver? Tem. Você pode entrar com uma ação de restituição do indébito e discutir isso no âmbito judicial. Já é pacífico, pessoal. A Fazenda Nacional não tem nem contestado as ações de restituição quando há a indevida cobrança de juros e multa para períodos anteriores a 96, tá? Então é tranquilo restituir. O problema é quando você não fica sabendo, né? O problema é quando o advogado nem sabe que dá para restituir. Aí é um problema, tá? Então, então vocês já sabem que o sistema do INSS não está atualizado. E aí o advogado foi lá e brigou com o servidor, falou, olha, você está fazendo a conta errada, né? Você precisa tirar os juros e a multa. E o servidor diz, eu não consigo tirar, porque o sistema não está atualizado, né? Ai, prof, mas daí quando tem uma decisão judicial, ele consegue emitir a guia corretamente, né? Quando é uma decisão judicial, aí o sistema está liberado, sim. O sistema para cumprimento das decisões judiciais no âmbito do INSS é diferente do sistema das agências. Por isso, muitos servidores das agências não conseguem, ainda que quisessem, deferir pedidos que já estão pacíficos na esfera judicial. Esses pedidos somente são viabilizados no sistema referente, eu até anotei aqui, gente, às ADJs, que são as agências responsáveis pelas decisões judiciais. Sabem quantos servidores de ADJ nós temos no âmbito do TRF da 4ª Região? Apenas 6. Somente 6 servidores do INSS no sul do Brasil têm acesso ao sistema de cumprimento de decisão judicial, que permite a emissão de guia sem juros e multa. Significa que nós vamos continuar discutindo judicialmente isso, por tempo, né? Até que o sistema realmente aceite essa nova disposição, tanto do decreto como entendimento jurisprudencial, tá? Então, fiquem atentos, façam o cálculo do valor das indenizações. Se for um período anterior a 96, não incide juros e nem multa, e isso traz uma diferença de quase 15 mil reais. Nesse caso, de 15 mil partiu para 28, significa que foi quase 50% a mais, gente. Então prestem atenção, né, que de repente aí o seu cliente, ele consegue então regularizar de uma forma menos gravosa, tá? Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu quero responder, que é da Sorandra, que ela diz o seguinte: cliente contribuiu de 82 a 83 como autônomo, ficou sem contribuir fevereiro de 83 a 4 de 85, voltou a contribuir maio de 85 como autônomo. Pode pagar esses anos? Pode, ele pode pagar, e para ele tá mais fácil ainda, por conta da presunção da continuidade da atividade. Pode ser que você consiga essa indenização administrativamente, não precisa nem entrar judicial, tá, pessoal? Nesses casos em que já existe, né, já existe uma prévia inscrição como autônomo, como contribuinte individual, e já há um primeiro pagamento em dia, né? Ele pode, então, a partir daí, ter reconhecido essa presunção de continuidade da atividade, e aí vai ser muito mais fácil o INSS permitir essa indenização posterior, né? De qualquer forma, é importante ter em mãos, de repente,
Contrato social, se era uma empresa, ter em mãos recibos de pagamento enquanto prestador de serviços, ter em mãos recibo de imposto de renda, né? Todas essas questões, tudo isso são provas do efetivo exercício de atividade remunerada, né? Porque a gente precisa comprovar não apenas a atividade, mas que recebia uma remuneração decorrente dessa atividade. É o caso do empresário que precisa comprovar com o Prolabore. E aí vai ter que ter a declaração do imposto de renda correspondente, tá? Mas ele pode sim, então, efetuar esse recolhimento, tá? Com esse período anterior. Kátia, prof, se puder falar sobre o vereador que não contribuiu em época que não era obrigatório, pode também pagar agora? Pode, tá? O vereador, quando ele não faz parte de um regime próprio de previdência da Casa Legislativa, ele também é contribuinte individual e ele pode sim regularizar as contribuições do período em que ele foi vereador. E aí é fácil comprovar, né? Só a participação nas sessões como vereador, a própria eleição, é tranquilo de comprovar, tranquilo de fazer a indenização ou esse recolhimento em atraso, tá? Contribuições anteriores a 96, acho que eu já respondi essa pergunta, né? Que não incide multa e nem juros. Ângela, do valor final da indenização previdenciária que deve ser paga, tem possibilidade de parcelamento, né? Existe a possibilidade de parcelamento, porém, somente com a finalização do último pagamento é que esses valores vão ser reconhecidos no tempo de serviço, no tempo de contribuição. Então, se a pessoa está querendo se aposentar já, começar a receber a aposentadoria já, ela não vai conseguir. Por quê? Porque não houve a regularização. Tá? Então, essa que é a desvantagem do parcelamento. Vamos ver. Legal. Gente, agora eu quero falar de algumas dicas bem específicas, tá? Porque nessas questões, tá? Sim. Quero falar de uma discussão que vai acontecer, então estejam preparados. E se for realmente o caso de recolhimento em atraso, para fins de concessão de aposentadoria com base no direito adquirido, façam já. Como assim, prof? Olha só, com a reforma da Previdência, né, nós tivemos a alteração aí das características para recebimento de benefícios, né? O que a gente sempre fala, e eu gosto bastante de falar sobre essa questão, falamos do direito adquirido ao melhor benefício. Então, as pessoas que estavam quase se aposentando, gente, já tem 1h30 de live, mas eu tenho bastante coisa para falar, fiquem comigo aqui. Quando a pessoa estava quase se aposentando, vem a reforma da Previdência, né, e muda as regras, essa pessoa, ela tinha apenas uma expectativa de direito. A expectativa de direito, ela não é uma garantia de direito, é apenas uma expectativa. Então, a gente frustra essa expectativa, né? A pessoa não tem direito às regras anteriores, mas ela tem regras de transição que não são tão ruins como as regras novas e nem tão boas como as regras anteriores. Ele pode se valer das regras de transição entre um sistema e outro. Muito bem. Mas nós vamos preservar os direitos adquiridos. Então, aquele que preencheu todas as condições para se aposentar antes da reforma da Previdência, ele tem direito adquirido a se aposentar com base nas regras anteriores, perfeito. Mas essa pessoa resolve exercer o seu direito somente depois, ou ela percebe isso, ou consegue um reconhecimento de um vínculo trabalhista só depois, né? E ela vem e comprova esse preenchimento dos requisitos somente depois da reforma. Não tem problema. Por quê? Porque a gente visualiza o direito adquirido no momento em que a pessoa preenche os requisitos. Se antes da reforma da Previdência ele reunia todas as condições, ele tem direito adquirido. Mas se essa pessoa, para ter direito adquirido a um benefício antes da reforma, com base nas regras vigentes antes da reforma, se ele pede para fazer o recolhimento dos atrasados como contribuinte individual, por exemplo, somente depois da reforma, ele tinha direito adquirido?
Se a regularização das contribuições dele acontece somente depois da reforma da Previdência, ele tem direito adquirido, gente? Ele preenchia, antes do advento da reforma, as condições para se aposentar? Fica a pergunta, né? O professor Frederico Amado, ele diz que não. Eu digo que sim. Eu digo que sim. Eu digo que não faz diferença, o direito adquirido deve ser preservado. Ele apenas fez a regularização daquele débito que ele tinha com a Previdência em um momento posterior, mas ele preenche os requisitos no momento da reforma. Essa discussão começou a bater no judiciário. E eu já lhes digo uma coisa, no âmbito administrativo tá mais fácil. Lá no INSS, o sistema deles, para eles não importa, para o servidor do INSS não importa quando é que foi regularizada a situação. É a mesma coisa com relação à complementação, que foi o questionamento da nossa colega. Para o INSS, a data em que foi paga a complementação, a data em que foi paga a indenização de um período lá de trás, ou a data em que foram pagos os atrasados mais recentes do contribuinte individual, não importa. O que importa é a época da prestação do labor correspondente a esse recolhimento. Então, no sistema do INSS não vai aparecer, ele somente pagou a indenização em 2020, referente a um período de 96. Lá no cadastro, lá no computador do INSS, quando o servidor for fazer o cálculo do tempo de contribuição, vai aparecer que lá em 96 a contribuição foi paga, está regularizado. Não importa quando ele regularizou, se foi antes ou depois da reforma. Porém, em um certo momento, algum advogado, trouxe essa questão em juízo, porque não conseguiu resolver no âmbito administrativo, e alguns juízes começaram a entender que não havia direito adquirido, porque a regularização da contribuição aconteceu depois da reforma da Previdência, tá? Então, prestem atenção, essa discussão ainda é pífia. A minoria dos magistrados já foi provocada com uma questão dessa, tá? No âmbito administrativo, o sistema tá mandando ver, não tá indeferindo, Nenhum servidor decidiu invocar com essa questão. A instrução normativa não traz nenhuma atualização sobre isso. Então, aproveitem esse momento em que não há essa discussão para regularizar contribuições e o seu cliente ter direito lá com base nas regras anteriores, tá? Por quê? Porque pode ser que daqui um ano, daqui um mês, daqui a alguns dias, essa questão bata no tribunal e o tribunal tenha uma decisão desfavorável ao segurado, dizendo que não há direito adquirido porque o recolhimento foi posterior à reforma da Previdência. Tá? Então, alguns doutrinadores já estão se inclinando para esse sentido, que é o caso do professor Frederico Amado, que vocês conhecem, ele é um grande doutrinador na área de previdenciário e para ele não dá, Por enquanto tá dando, então aproveitem enquanto é possível aí fazer essa regularização, tá? Bom, vamos ver, estou no final aqui das minhas anotações, E no final eu tenho várias coisas bem importantes para falar. Tá? Já sei, vamos falar sobre a DER, sobre o pedido de emissão da guia no âmbito administrativo e sobre o pedido judicial de pagamento de guia de complementações ou de pagamento de contribuições em atraso ou indenização, tá? O que acontece, gente? No âmbito administrativo, quando o servidor do INSS ele faz uma carta de exigência para você e diz o seguinte, comprove o efetivo exercício da atividade no período de tal a tal que você quer a emissão da guia, Você solicita a emissão da guia, ele manda você comprovar que efetivamente exerceu a atividade remunerada. Você junta os comprovantes que você tem e pede a emissão da guia, Se ele emitir a guia, você tem 30 dias para pagar essa guia. Se você, de repente, vamos imaginar que a tua DER é janeiro, até haver a carta de exigência,
até você juntar os seus documentos, até emitir a guia de complementação ou de indenização, pagamento de atrasados, foi o ano, né? E você paga isso somente em dezembro, por conta do processo administrativo ter demorado esse período. Gente, você vai receber, depois do pagamento dessa guia de recolhimento, você vai receber desde a DER. Você vai receber desde janeiro os atrasados. Porque no âmbito do processo administrativo, no tramitar do processo administrativo, em que são regularizadas essas situações, não vai ser considerado a data que você pagou o recolhimento como a data em que você tem direito ao benefício. Não! A gente vai considerar a DER. Então, se demorar para você pagar a tua guia, não tem problema. Nós vamos retroagir a DER e você vai receber atrasados desde janeiro. Se você judicializar essa questão, né? De repente você simplesmente não tinha certeza se haveria a necessidade desses recolhimentos em atraso. E aí você judicializa a questão. No âmbito judicial, as regras processuais não nos permitem dar uma sentença condicional. Então, o magistrado nunca vai dizer o seguinte: é possível conceder o benefício desde que você pague os recolhimentos em atraso, ou desde que você complemente a sua contribuição. Não é possível uma sentença condicional. E aí, o que acontece? O juiz diz o seguinte: determina que o INSS emita as guias de recolhimento, beleza? Mas determina que haja a concessão do benefício somente a partir do pagamento. E aí você perde todos os atrasados, pessoal. Já pensou você conseguir o benefício somente depois do pagamento da guia no âmbito judicial? Não vale a pena, você perde anos de atrasados. Então tente resolver isso no âmbito administrativo. Por quê? Porque se durante o processo administrativo, ainda que você tenha que produzir prova, tá? Se você conseguir resolver lá, você recebe atrasados desde a data do requerimento. Essa é uma diferença bem interessante aí de se pedir isso no âmbito judicial e no âmbito administrativo, tá? Agora, outra questão. Sempre responda a carta de exigência. Como assim, prof? Gente, a partir do decreto 10.410, né, ficou possível ao servidor do INSS extinguir o processo administrativo sem resolução de mérito. Já tiveram um caso assim? Né? É possível, então, você ter essa decisão no âmbito administrativo quando o servidor verificar que você não cumpre a exigência. Então, ao invés dele indeferir o benefício, ele extingue o processo administrativo. E aí você não tem interesse processual para ajuizar a ação e você vai ter que renovar a DER. Você vai ter que pedir de novo e você perde aquela tua primeira DER. Essa é uma novidade do decreto 10.410, tá? Agora, essa questão é muito simples de resolver. Quando houver uma carta de exigência e de repente você não tiver nenhum documento, né? Na carta de exigência solicitaram provas materiais. Eu já apresentei as que eu tinha. Eu não tenho mais nada para apresentar. Eu tenho prova testemunhal. Já solicitei a JA, mas eles não deferiram, não falaram nada. Eles vêm com outra carta de exigência, pedem um documento específico. Por exemplo, declaração do imposto de renda. Eu não tenho esse documento. Eu não posso deixar transcorrer o prazo de 30 dias para cumprir a exigência sem fazer nada. Eu preciso sim fazer ou dar uma resposta para o servidor. Qualquer resposta que eu der, por exemplo, não possuo mais documentação, esse servidor se obriga a indeferir o benefício e não extinguir o processo administrativo. Com o indeferimento, você tem interesse processual, pode ajuizar a ação requerendo o pagamento dos atrasados desde a DER. Olha que interessante isso, né? Mas eu dou outra dica para vocês, tá?
tá? Quando vocês precisarem entrar com um pedido judicial de reconhecimento de um período em atraso, para recolhimento de pagamentos em atraso ou para complementação de contribuição, sempre peçam não a condenação do INSS na concessão do benefício, porque a gente não dá sentença condicional. E aí o que a gente vai fazer é permitir o recolhimento das contribuições e, no máximo, determinar a realização de um novo pedido administrativo. Não peçam isso, peçam a reabertura do processo administrativo para que seja oportunizado o recolhimento das contribuições. E isso pode acontecer quando o INSS, mesmo com o pedido de emissão das guias, não emite, ou emite com erro, cobrando juros, cobrando multa, né? Aí você tem uma pretensão resistida, ajuiza a ação e pede para que o juiz determine a reabertura do processo administrativo para que lá sejam emitidas as guias. E aí, gente, qual é a diferença? A gente vai conseguir a aposentadoria desde a DER com o pagamento dos atrasados, certo? Tem uma questão aqui. O INSS tem indeferido os pedidos de recolhimento atrasados anteriores a 3/10 de 96, dizendo que está suspenso em razão do decreto 10.410. Não sabia que o INSS tem indeferido esses pedidos. Está errado, né? Porque já é pacífico na jurisprudência, a gente tem até um tema, salvo engano, definindo essa questão do pagamento dos atrasados sem juros e multa, né? Inclusive está na redação do decreto 10.410. Se eles estão suspendendo ou indeferindo, né, com base nessa decisão, já é possível judicializar, porque você tem um indeferimento administrativo, e se já foi pago esse valor com a incidência de juros e multa, você entra com uma ação de restituição contra a Fazenda Nacional, que nem está contestando. E se não foi pago esse valor, você entra com uma ação de conhecimento pedindo a retificação da guia, né? A emissão de uma guia, então, para esse recolhimento, tá bom? Outra questão, gente, para finalizar a nossa live de hoje, que eu já me excedi, já tomei bastante o tempo de vocês, né? É justamente essa dica final, certo? Também outra questão que é para você não perder a DER. Né? Quando você faz o pedido administrativo de concessão do benefício e você não fala nada sobre a emissão de guia de recolhimento. Por quê? Bom, eu preciso primeiro saber o que o INSS vai me dizer sobre as contribuições que eu já tenho. Então, primeiro eu vou esperar a contagem administrativa. O INSS reconheceu tempo suficiente para o benefício, o INSS deixou de reconhecer algum período, eu vou ter que pagar, recolher contribuições em atraso por 1 ou 2 meses, para que você consiga ter tempo de definir quanto tempo falta para você pagar. Então você espera que o INSS venha e dê a sua decisão, tá? Prof, mas tinha um período lá no meio em que não houve recolhimentos. Você não vai judicializar a questão já. Você vai pedir a revisão desse processo administrativo, dizendo que era dever do servidor alertá-lo de um buraco contributivo em que seria possível recolher contribuições em atraso e aí conseguir o benefício. Era dever do servidor alertar, no caso da doutora Sorandra, que ela fala em que haviam recolhimentos até 83 ou 82 e depois retoma contribuições em 85. A gente presume a continuidade da atividade. O servidor tinha o dever de comunicar você que durante esses 2 anos você poderia complementar ou pagar fazer esses recolhimentos, ou no caso do nosso outro questionamento, que você poderia complementar a contribuição, certo? Muito bem. Se o INSS não faz isso de ofício, e ele não faz, depois que você tem o indeferimento administrativo, você não entra com uma nova DER. Você pede a revisão daquela primeira DER, a revisão do seu processo administrativo, e vai ser aberta uma nova tarefa, e essa nova tarefa vai permitir que o servidor emita a guia de recolhimento que você queria.
E aí, pessoal, quando você pagar, você tem direito aos atrasados desde a primeira DER, porque o processo administrativo é um só. Você não ajuizou, você não solicitou, não fez outro requerimento, né? Você apenas fez um pedido de revisão com base na inércia do servidor do INSS, que deixou de lhe avisar que você poderia contribuir em atraso. E aí, ele reabre a tarefa e você tem direito a atrasados desde a primeira DER. Olha que importante, né, pessoal? Muito bem. Tudo isso, ao fim e ao cabo, vai nos levar para uma questão importantíssima, que se chama planejamento previdenciário. Muitos de vocês devem ter ouvido falar disso, né? Planejamento previdenciário, como que a gente faz? Olha, depois da reforma da Previdência, em que nós tivemos alterações, inclusive quanto ao valor das contribuições, né? Quanto ao percentual das contribuições, quanto à questão de complementação, de agrupamento, de aproveitamento de contribuições de um mês para outro, né? E aqui fica um tema para nossa próxima live, de repente, tá? Muitas questões foram alteradas e agora recolher contribuições virou um planejamento previdenciário. Quando é que vai ser indispensável que existam contribuições novas, né? Aliás, que exista o pagamento de contribuições antigas para aquela pessoa se aposentar. Sempre que for um período muito grande de contribuição, é necessário fazer o cálculo, verificar qual é a vantagem, pessoal, dessa pessoa recolher os atrasados e dessa pessoa recolher daqui para frente. Como que eu vou saber, prof? Você precisa botar no papel, você precisa usar esses sistemas de cálculo de tempo de contribuição, as planilhas, né? Tem um site chamado Planilha Inteligente que dá para fazer bastante coisa nele, tá? A gente utiliza no judicial a planilha inteligente. Vocês mesmos conseguem fazer cálculos considerando até o valor, né, do benefício. Então, de repente, né, alguém que é muito jovem, tá? Estaria prestes a se aposentar ou estaria realmente prestes a se aposentar antes da reforma da Previdência. Tinha 34 anos lá e sei lá, 34 anos de tempo, mas é muito jovem. Com a reforma da Previdência, essa pessoa não tem condições de se aposentar logo, em breve. Por quê? Porque vai ter que atingir uma idade mínima. Querendo ou não, nas regras de transição, vai ter que haver essa pontuação, por exemplo, que vai ser indispensável uma idade mínima, né? Então, essa pessoa se vê muito distante de se aposentar. Quantas pessoas que você já conversou que disseram assim, poxa, faltava 2 anos para eu me aposentar, agora faltam 10. É por conta da idade. Então, segurados muito jovens, né, nos termos aí que eu falo muito jovens, mas para se aposentar, né, pessoas consideradas jovens para já se aposentar, essas pessoas, muitas vezes, recolhendo poucas contribuições em atraso, e se tiver antes de 96, melhor ainda, tá? Essas pessoas, elas vão conseguir fechar o tempo antes da reforma e se aposentam já. E para elas é vantagem se aposentar já. Tá? Então, cada caso vai ser diferente. Em outros casos, como é um exemplo aí de uma pessoa que me procurou para ver isso, essa pessoa, ela vai obrigatoriamente precisar trabalhar por mais 8 anos. Porque se ele não trabalhar mais 8 anos, ele não vai entrar em nenhuma regra de transição, não vai entrar na regra principal da aposentadoria programada, porque ele não atinge idade mínima. Então, gente, vejam bem, se ele tem que trabalhar daqui para frente no mínimo 8 anos, senão ele não consegue se aposentar, por que ele vai recolher as contribuições em atraso se elas não vão fazer diferença, né? Uma diferença significativa, tá? Já que ele vai ter que continuar contribuindo até fechar a idade mínima. Então, com essas regras novas da Previdência, em especial a idade mínima, é necessário fazer um planejamento,
para verificar se é ou não viável recolher essas contribuições em atraso. Tem muitos momentos em que não vai ser viável, pessoal. Muitos momentos em que não vai ser viável, tá? Então, essa questão do planejamento previdenciário é justamente a análise do caso concreto, botar na ponta do lápis quanto é o valor da indenização, quanto é o valor da aposentadoria agora, quanto será o valor da aposentadoria lá na frente, né? Se vale a pena receber a aposentadoria desde já, pagando um carro no valor da indenização, no valor dos atrasados, certo? Porque cada caso vai ser diferente. Tem pessoas que faltam um mês, gente, um mês. E aí você vai calcular um mês lá de 98, dá R$480 para você começar a receber o benefício agora, né? Então é justamente nesses casos, principalmente nesses que falta pouco, que vale a pena recolher os atrasados e regularizar a situação, tá? Outra questão que eu gostaria de falar, só que aí a gente não tem tempo para tratar de forma esmiuçada, é justamente uma provocação, né, que a doutora Bruna fez para mim sobre a questão do descarte de contribuições e sobre a questão da contribuição única. Para deixar vocês com vontade de participar de uma próxima live minha, eu quero dizer que o descarte de contribuições pode acontecer depois da reforma da Previdência e é possível sim majorar o valor de benefícios utilizando a técnica do descarte de contribuições. E, doutora Bruna, que já se apresentou, a questão da contribuição única, eu vou falar bem rapidinho, vocês não vão entender, mas eu já vou prender a atenção de vocês para que a gente continue essa conversa numa outra oportunidade, e é uma conversa muito importante. A contribuição única, gente, imaginem, eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma senhorinha, né? Uma pessoa que nasceu em 1960, trabalhou dos 20 anos de idade, né, até os 35, tá? Então ela começou a trabalhar em 1980, já que ela nasceu em 60. Começou a trabalhar em 1980, trabalhou até 95, por ali, verteu contribuições por conta disso, né? E foi embora do país, foi morar fora, certo? Gente, regra para concessão da aposentadoria por idade depois da reforma. Aos 62 anos de idade, a mulher se aposenta com 15 anos de tempo e 180 meses de carência, tá? Vocês sabem que não é necessário ter qualidade de segurado no momento da aposentadoria por idade. E vocês sabem também que essa pessoa que eu estou falando, ela já tem 15 anos de tempo de contribuição e tem 15 anos de carência. Antes lá, né, de termos essa alteração do cálculo das contribuições, que é a partir de julho de 94. Então, essa pessoa, aos 62 anos de idade, volta para o Brasil e pede o benefício de aposentadoria. Como é feito o cálculo do benefício de aposentadoria por idade depois da reforma da Previdência? Média aritmética simples de 100% das contribuições posteriores a julho de 94. Imaginem então que essa mulher, ela encerra suas contribuições em julho de 94. Em julho de 94 ela já tinha 15 anos. O que ela faz antes de se aposentar? Ela faz uma contribuição única, hoje, no teto do RGPS. E o valor do seu benefício será a média de 100% das contribuições posteriores a julho de 94. Ela tem uma contribuição única no valor do teto da Previdência. Qual é o valor da aposentadoria por idade dela, gente? O teto da Previdência. Essa é uma técnica, uma novidade que eu tô abrindo aqui para vocês, tá? Uma forma aí de conceder um benefício no valor do teto, utilizando o que a própria lei traz e que eu considero uma brecha, né? O legislador não quis, né, que isso acontecesse, tá? Então, além do descarte de contribuições, para a gente considerar somente as contribuições mais altas
e fazer uma média legal? Nós temos a contribuição única, que é esse caso que eu expliquei. Talvez vocês não tenham entendido, acho que a doutora Bruna entendeu, né? Mas fica aí à vontade de vocês assistirem as minhas próximas dicas, as minhas próximas lives. É um assunto que eu quero preparar pra gente conversar bastante, tá? Vai fazer diferença na vida do cliente de vocês. Bom, quero agradecer a presença de todos, agradecer os elogios, Bruna, Alana, Ângela também, obrigada por participar, tá? Fiquei muito feliz. Lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui falando de um assunto bem bacana com vocês. E também tem uma novidade que eu quero dar em primeira mão para vocês que estão me ouvindo aqui, que eu vou lançar um novo curso, certo? De advocacia previdenciária na prática, chamado... Aliás, a gente está definindo o nome, eu e minha equipe, né? Mas esse curso, vocês podem ver a minha animação, é um curso muito completo e que será realmente um guia de direito previdenciário em juízo, tá? Para que eu consiga trazer toda essa minha experiência, né, com a Justiça Federal, com a análise de processos que eu faço todos os dias, né? Então esse curso vai trazer somente questões de experiência, essas dicas que eu trouxe hoje, muito práticas, tá? Renata, que bacana, fico muito feliz, tá? Continue acompanhando aqui, eu chamo você sim no privado, a gente vai conversar. Esse curso será lançado provavelmente, né? Obrigada, Bruna. Provavelmente no final do mês que vem, porque a gente está preparando não apenas um curso voltado a quem já está atuando, mas também para aqueles que estão iniciando e aqueles que precisam lembrar das regras básicas. Então, eu vou ter um módulo desse curso falando só sobre as regras básicas. Gente, qualidade de segurado, manutenção da qualidade de segurado, eu vejo cada absurdo que vocês não acreditam nos processos judiciais, né? Os advogados que não sabem calcular a perda da qualidade de segurado. Então, a gente vai ter um módulo tratando só sobre essa questão, né? Esses conceitos básicos, forma de cálculo de benefícios, como comprovar atividade especial, atividade rural, contribuições em atraso, atuação no processo administrativo. Vai ser um curso assim, tipo, a gente quer chamar ele de guia, a gente quer chamar de direito previdenciário em juízo, a gente quer dizer que ele é um guia completo, né? Para quem realmente quer advogar de uma forma sensacional aí no direito previdenciário. Então aguardem o lançamento do curso. Enquanto isso, live toda terça-feira, 19 horas, tá? Espero vocês. Oi, Cássia, tudo bem? Obrigada pela presença. Toda essa live vai ficar gravada, né? A gente vai disponibilizar no YouTube, quem quiser assistir de novo fica à vontade. Mas o que eu gostaria mesmo é que vocês participassem, então, curtam essa live para ela chegar a mais pessoas, né? E que vocês, então, saibam que toda terça-feira, 19 horas, eu tô aqui para falar com vocês, para responder vocês. Eu vou abrir agora, já depois que eu encerrar esse vídeo, eu vou abrir um link para perguntas, tá? Aqui nos meus stories. Então, eu vou colocar aí, qual foi a tua pergunta? O que você precisa saber mais sobre a live, né? E aí você pode deixar a sua pergunta, eu vou respondendo vocês, tá bom? Obrigada pela presença, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu mesmo, tio Danilo também tá aqui. Legal, Sorandra, fico bem feliz, né? Vamos nos ajudando a aperfeiçoar os conhecimentos previdenciários, tá bom? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.